Ireniquiros, meus queridos e queridas, é uma honra e um prazer estar com vocês em mais um EBP, Escola Bíblica de Professores, aqui direto da ABTO, Assembleia de Deus, Ministério de Teófilo Otoni. Hoje falando da lição de número 8, que traz por título Aprovados por Deus em Cristo Jesus. Na lição de número 7 nós falamos, eu sei que ainda em Cristo, foi uma lição muito rica, extremamente preciosa, principalmente para mim. Eu aprendi muito com essa lição. E nós vimos a carta de Paulo endereçada a Tito e Timóteo, os últimos momentos. Esses são os últimos momentos de Paulo na prisão. E hoje nós vamos falar de uma lição muito rica. E eu queria iniciar essa lição mandando um grande abraço a toda a igreja de Águia Branca, a minha querida amiga Lucia, que me tratou tão bem na casa dela, a irmã Miriam e o pastor Wander, também o meu amigo diácono Paulinho. Paulo, eu fiquei bem nervoso porque ele não fez churrasco para mim e ficou me prometendo um churrasco. E quero mandar um grande abraço ao meu amigo e presbítero Talieco. Queridos, muito obrigado pela honra. Quero iniciar essa lição deixando um forte abraço àqueles que compartilham, àqueles que assistem, àqueles que têm curtido o nosso canal e principalmente se inscrito em nosso canal. Nós já ultrapassamos mais de 155 mil visualizações, mais de 1.600 pessoas inscritas em nosso canal. É uma honra, beijo para todos vocês no coração. Quero iniciar mandando um grande abraço para Jacirene Ramos, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, Assembleia Encomendador Soares, Ministério Fruto do Espírito Santo, do pastor Inácio. Também um grande abraço para Anderson, lá de Monte Morra, em São Paulo. José Ivanilson Martins, Assembleia de Deus, Trindade, Pacatuba, lá no Ceará. Ao diácono Fernando Su, que sempre pede lição, da Igreja Universal Assembleia dos Primogênitos de Deus. Ao Lucas dos Santos Vieira, Rio Grande do Sul, a Assembleia de Deus, cidade de Piratini. O pastor presidente é o pastor Márcio de Souza. Grande abraço, meu querido. Isaías da Conceição da Silva, em Japeri, no Rio de Janeiro. O diácono Paulo, o presbítero Paulo, fez uma chamada com o pessoal do Rio de Janeiro e eles estão todos nos curtindo e mandando alô. E também ao pastor Samuel Trevisan, fantástico Samuel Trevisan, da Assembleia de Deus Ascende, lá em Distrito Federal, em Brasília. E junto com ele, Jéssica Brandt. Grande beijo no coração, que Deus possa os abençoar. Hoje eu tenho grandes homens de Deus comigo aqui, estudantes de teologia do curso de bacharel da faculdade ETEM. É um prazer ter vocês aqui, fiquem à vontade. Eu chamei vocês porque eu sei que vocês têm coragem de falar e não têm medo de falar. Isso é de extrema importância na EBP em Foco, principalmente nessa lição. Eu precisava de pessoas que tenham coragem de falar, e por isso eu escolhi os senhores para estarem comigo. Todos são professores, diácono, presbítero e presbítero. Eu vou apresentar para vocês. Está comigo o presbítero Antônio Toninho, da Assembleia de Deus, lá do Eucalipto. É um prazer estar aqui. Agradeço primeiramente a Deus por tudo e também pelo convite do professor Elias. E nós estamos aqui para poder aprender, ensinar e aprender ao mesmo tempo. Uma revista maravilhosa. Eu creio que todos os ouvintes vão ficar satisfeitos com a lição de hoje. Diácono Edivando, fica à vontade, meu querido. É um prazer, é a segunda vez e sempre é uma alegria estar aqui, né? Sabendo que a presença de Deus está aqui neste lugar, porque falando daqui da palavra do Senhor, sabendo que vai ser uma lição muito proveitosa acerca dos obreiros aprovados por Deus, sabendo que o Senhor irá clarear as nossas mentes e que nós iremos sair daqui mais sábios com grandes homens de Deus aqui nesta noite. E presbítero José Marcos Martins, fica à vontade, meu querido. A paz do Senhor a todos vocês, que Deus em Cristo possa nos abençoar ricamente. Agradecendo ao Senhor por estar aqui juntamente com nossos amigos aqui e ao pastor Elias, que nos deu essa oportunidade, já desde então aprendendo e prosseguindo em aprender a palavra do Senhor com essa revista maravilhosa, onde nós podemos tirar lições extremamente importantes para a nossa vida e para o nosso ministério cotidiano. Muito bem, meus queridos professores. Leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo 2, do versículo 1 até o versículo 18. É de extrema importância que você leia principalmente 3, 4 e 5, esses versículos vão fazer muito parte da nossa aula aqui hoje. Eu quero, meu amado, que você entenda esse momento de Paulo, como eu falei na aula passada.
Paulo estava se despedindo de Timóteo, eram os últimos momentos na prisão. Então Paulo agora vai expressar a sua gratidão a Deus, e principalmente Paulo vai externar a Timóteo os últimos dias dele no cárcere. Amados, não esqueça de ler esse texto, é um texto fantástico. E eu vou iniciar tópico a tópico. À medida que nós vamos lendo, nós iremos parando e explicando tópico a tópico. Vai começar a introdução para mim o diácono e professor Edvander. Fica à vontade, meu querido. Na lição de hoje, estudaremos alguns temas importantes que são relatados no segundo capítulo da segunda carta de Paulo a Timóteo. Paulo fala, além do que vimos na leitura bíblica em classe, a respeito do obreiro aprovado dos vasos de honra na casa do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 19 até o 21. Ele faz um contraste com os falsos mestres que tanto prejudicavam a obra do Senhor em Éfeso, que sejamos sempre vasos de honra, servindo ao Senhor com amor e zelo, a fim de que muitas vidas sejam ganhas a seu reino e que sua igreja seja edificada. Muito bem, querido professor, preste bem atenção nos versículos de 2 Timóteo 2, o versículo 3, 4 e 5. Lê para mim, presbítero Marcos, o versículo 3, o irmão Edvander, lê para mim o versículo 4 e o presbítero Toninho o versículo 5, na sequência. Presbítero Marcos, pode ficar à vontade, meu querido. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado e não militar legitimamente. Ok, preste bem atenção. Nessa introdução, meu querido professor, entenda, deu uma ênfase à leitura bíblica que Paulo inicia com um comparativo. Que comparativo é esse, professor Elias? Soldados versus cristão. Tudo indica que Paulo estava sentado diante de um soldado romano e ele passa a expressar a Timóteo tudo o que ele estava vendo. É por isso que Paulo vai escrever na carta de Timóteo a comparação do escudo da fé, a couraça da justiça, o capacete da salvação, a sandália do evangelho. É uma comparação de tudo que ele estava vendo diante de um soldado, e ele escreve à igreja. Eu acho de extrema importância que essa posição agora de cristão versus soldados está nos indicando que nós estamos em luta eminente. E se nós estamos em luta, nós não podemos nos envolver com as milícias dessa terra. Por quê? Porque o nosso galardão não está aqui. O próprio texto fala. Mas está onde? Junto a Adonai. Logo devemos ser aprovados por quem? Por aqueles que nos chamou a efetuar o bom combate. Querido, eu acho de extrema importância, e minha bancada vai concordar com o que eu vou falar aqui, que nós estamos em uma luta espiritual. A Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e dominadores do mal. Mas existe cristão que está jogando videogame. Os dias de hoje nós vamos ver cristãos dentro da igreja que não se preocupam em agradar a Deus. E principalmente quando nós falamos em luta travada, nós vimos cristão que está brincando de ser cristão. Estão brincando de ser crente. Isso é a introdução para que você entenda. Alguém da minha cara quer falar alguma coisa? Vai, Edvander, fica à vontade, meu querido. Eu diria que quando nós ingressamos na nossa vida cristã, nós sabemos que Deus coloca para as nossas vidas o ministério de levar a palavra de Deus. E para que nós levamos a palavra do Senhor, nós devemos ter uma certa renúncia. Então, nos dias de hoje, nos dias atuais, nós vemos que os cristãos não estão querendo ter essa renúncia, não estão orando mais, não estão jejuando mais, não estão buscando mais a Deus da forma que deveria ser. Talvez muitos olhando para a igreja primitiva, muitos olhando para a igreja de 1900 antigamente, achando que aquela igreja era certa, as igrejas de hoje não são mais certas. E nós vimos que os cristãos não estão colocando a sua vida espiritual da forma que Deus quer. Como o nosso professor Elias falou, a questão de um soldado, para um soldado ir para a guerra, ele tem que estar preparado. E nós estamos numa guerra, porque o diabo ele não está para brincadeira. Então nós vimos que muitos cristãos não estão renunciando,
Se muitos pedem para orar, eles falam que não pode orar mais. Então, eu penso o seguinte, que nós precisamos estar com o nosso coração voltado para Deus. Isso é convicção. 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 Porque tem pessoas que eu vejo na igreja, na atualidade, que elas não são convictos do que falam. E hoje nós estamos tendo cristãos que dizem, eu acho, eu penso, mas não tem convicção do que é a palavra de Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Alguém quer falar mais uma coisa? Irmão Toninho, fica à vontade, meu querido. Professor Elias, eu, olhando o texto aqui, no versículo 3, vi uma palavra interessante aqui para todos nós. Sofrer. Essa é a palavra que nós devemos entender. O Evangelho, ele há sofrimento. O Evangelho, ele tem que, por obrigação de nos ensinar, e para servir a Deus, nós não temos somente as bonanças e as alegrias, tem o sofrimento. E quando Paulo falou sofrer, pois comigo, nós temos que hoje entender que a liderança tem que sofrer para poder arrebanhar o seu rebanho do Senhor. Então, nós temos que entender que o sofrimento faz parte do Evangelho. Porque talvez nós somos cristãos achando que nós não podemos passar por lutas, por dificuldade. Mas é engano. Nós temos que passar por sofrimento, que no futuro vem as bonanças e as alegrias. Presidente Marcos, fala alguma coisa, meu querido? Eu acho importante nós falarmos sobre esse tópico na sala, porque tem muitas pessoas que acham que cristão é super-homem, não vai passar por problema. E isso é de extrema importância nós frisarmos na sala que nós estamos num corpo corruptível. Enquanto nós estivermos num corpo corruptível, nós passaremos por problemas. Eu acho interessante que o próprio Jesus disse, no mundo tem aflição. Há aflição. Então o ato de ter aflição é que nós passaremos por aflição. Mas, como disse o presbítero Antônio, nós temos que ter bom ânimo. O ânimo faz parte da carreira do cristão, assim como também o sofrimento. Eu vou continuar aqui no tópico de número 1, com o presbítero irmão Antônio, obreiros aprovados por Deus. Pode prosseguir, meu querido. Ponto 1. Obreiro aprovado por Deus. Prega o ensino sem engano. Paulo nunca usou de engano em suas pregações, diferente de alguns falsos mestres de sua época, que provam e ensinam com argumento falso e lábio. É preciso ter muito cuidado com os lobos vestidos de ovelhas, que andam a enganar os crentes incautos, sobre a capa de muito espirituais. Paulo exortava a igreja através da mensagem do Evangelho, mostrando-lhe as verdades desconhecidas. Para os novos crentes, ele tornou conhecido o ministério de Deus. Cristo, Paulo era um líder zeloso, que levava a mensagem de modo claro, obedecendo à revelação que recebera do Senhor. Aliás, era esse também o cuidado dos demais apóstolos. Eu acho interessante o significado, eu sei que vocês vão notar, a revista do irmão Antônio está mais riscada do que asfalto na freada. Eu nunca vi tanto risco na revista igual aquela ali. Eu acho importante você frisar nesse tópico número 1 o significado da palavra logro. O que é logro? Logro é um antigo ganho material. Nós tínhamos naquela época chamado de lucro, proveito, é ato praticado de má fé, que o objetivo era o que? Lesar ou ludibriar outra, ou não cumprir determinado dever, fraudar, bular. Paulo tinha uma diferença, olha que interessante isso aqui. Por isso suas exortações ficam conhecidas como ministério de Deus. Essa era a diferença de Paulo. É por isso que as exortações de Paulo vai ser conhecida como mistério de Deus, nos mostrando que ele estava sendo guiado pelo próprio Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh aqui era o Espírito Santo no original. Então ele era guiado pelo próprio Espírito Santo. E quando nós falamos do Espírito Santo, nós vimos a necessidade que nós precisamos ter em ser guiados por Ele. Entenda isso. A mesma atitude que Paulo tinha, nós também temos que ter, de ser guiados por Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo.
É por isso, meu irmão, que Paulo é designado como mistério de Deus. É por isso que as falas de Paulo, elas são diferentes. É por isso que o exortar de Paulo traz consigo não o ato de bater, de xingar, mas o ato de exortar com sabedoria, chamar a atenção com amor. A saudação de Paulo era diferente. Isso nos mostra, queridos, que nós, os domésticos da fé, precisamos sempre entender o caminho da cruz. Quando nós entendemos o caminho da cruz, nós passamos a ter uma visão totalmente diferente da visão humana. Enquanto a visão humana chama a atenção com agressividade, a visão cristocêntrica, ela caminha para o caminho da exaltação de amor. E Paulo tinha essa exaltação de amor. Ok? Alguém quer falar alguma coisa da bancada? Pastor Marcos, meu querido. Como você já disse, a nossa lição e o nosso tópico frisa essa palavra crentes incautos. Não é um problema atual nosso, já é um problema que nós vemos que vem há muito tempo. Paulo já enfrentava esse problema nas suas igrejas, onde ele passava, onde ele abria, porque ele vinha pregando a palavra do reino, uma pessoa que tinha compromisso com a palavra de Deus, e vinha alguém depois por trás querendo distorcer, querendo deturpar a verdade bíblica. Não é diferente nos dias de hoje. É isso que nós precisamos lembrar. A bancada tem que concordar comigo que é muito eminente que você consegue trazer um tempo de oração, um tempo de edificação. Eu estou te cortando aqui, mas eu sei que você vai estar na linha de raciocínio, pegando sua linha de raciocínio. E quando nós damos estudo que é para edificação da igreja, que é maravilhoso para a igreja, o próprio pastor vem depois desfazendo com medo da igreja ser seu seguidor. Estou errado, pastor? Estou errado, pastor do Mato? Com certeza. Hoje o evangelho, de certa forma, está sendo muito distorcido da sua verdadeira essência. Uma vez que a própria Bíblia diz que conhecemos e prossigamos em conhecer a palavra de Deus. Porque quando você conhece a verdade, quando você é um estudante da Bíblia, uma pessoa que ama, tem compromisso com a palavra de Deus, você não é levado por esses ventos de doutrina. Mas, infelizmente, pessoas que nós vemos nos dias atuais que não procuram ir em uma escola dominical, não procuram um culto de ensino, né? E são influenciados por esses falsos mestres que não só na época de Paulo, mas nos dias atuais está se multiplicando e de grande maneira no nosso meio. Por isso que nós devemos ter muito cuidado e conhecer mesmo, procurar entender, estudar, buscar, conhecer a palavra de Deus a cada dia mais, para que nós possamos fazer a diferença no reino dos céus e permanecermos de pé na presença de Deus. Eu gosto desses toques com o professor, porque às vezes nós achamos que acontece só no cotidiano deles, mas acontece no nosso cotidiano também, querido. Alguém quer falar mais alguma coisa? Sim? Presidente Antônio, fique à vontade, meu querido. Professor Elias, eu acho assim, tão interessante a forma de Paulo expressar as palavras dele. Paulo, quando ele exortava a igreja através da mensagem do Evangelho, ele mostrava a verdadeira palavra. A verdadeira palavra, ela tem um momento que ela vem para edificar a sua igreja. Por quê? Os irmãos hoje, talvez muitos estão sofrendo por falta de conhecimento. Quando o apóstolo Pedro fala assim, crescer na graça e no conhecimento, ele está nos ensinando, falando com cada um de nós, que nós temos que buscar graça, mas também estudar a palavra de Deus. Quando eu começo a meditar, estudar e meditar a palavra de Deus, eu já não caio nos ventos que vêm, ao contrário, eu vou seguindo esses ventos. E Paulo ele começa aplicando sobre a verdadeira palavra de Deus. Talvez muitos estão aí aplicando o Evangelho, mas falta também a verdade. E quando a verdade ela é aplicada, talvez muitos não aceitam. Por quê? Porque ele já acostumou de ficar em galho, e ele não conhece, ele não sabe onde está mais a verdade. E quando ele chega na verdade, ele se sente estranho, porque ele nunca ouviu essa verdade. Amém?
Gostei desse tópico aí. Você está colocando pimenta aqui na bancada. Gostei. Sim, fica à vontade, meu querido. Colocou pimenta mesmo, porque Paulo falou para quem? Para Timóteo. E Timóteo para Paulo era o quê? Um amigo dele. Eu diria que quando nós vamos falar algo para um amigo, nós não vamos falar algo que, de certa forma, que aquilo agride ele, ou de certa forma, para deixar ele cabisbaixo, desanimado. E Paulo estava animando Timóteo, porque aquilo que Timóteo estava vivendo não era nem a 10ª parte de tudo que Paulo já tinha vivido. Então, hoje em dia, se você olhar, cada um de nós temos vários amigos para cada um de nós. Mas se nós devemos falar o que para eles? A verdade. E muitas das vezes a verdade dói. Mas se ela doer para a pessoa ir para o céu, irmão, fale a verdade. Fale aquilo que é de Deus, aquilo que está no seu coração. Porque se você está falando aquilo, que aquele irmão não vai ir para o inferno, fale a verdade, fale a palavra de Deus para ele. Amém? Eu gostei. Vou continuar aqui no tópico de número 2. Paulo, pregam com pureza com o presbítero Marcos. Paulo pregava por amor a Cristo. Jesus era o seu alvo. Atualmente, há muitos falsos obreiros que só visam lucro e bens financeiros. Esses se aproveitam da fé dos fiéis para obter ganhos. Na primeira carta a Timóteo, Paulo coloca como um dos requisitos para aqueles que almejam o ministério pastoral: não ser cobiçoso de torpe ganância. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3. Pedro também exortou que o obreiro deve apacentar o rebanho do Senhor, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância. O obreiro aprovado não visa lucro material, pois sabe que a sua recompensa vem do Senhor. Eu sei que o presbítero Antônio vai anotar ali, que vai lecionar essa lição. Eu sei que ele vai anotar. Anota aí, meu querido, anota na sua revista aí. Eu acho de extrema importância que nós frisarmos esse tópico. É fácil discernir a pregação por amor e a pregação por ganância. De que maneira, pastor Elias, falando sobre isso? A pregação por amor, ela é cristocêntrica. Ela traz consigo o Calvário, traz consigo a cruz. Já a gananciosa, ela é egocêntrica. Ela traz o que nós chamamos de usufruto terreno. Entenda isso, querido. A pregação por amor gera vida para uma jornada eterna. A egocêntrica gera vida apegada aos bens deste mundo. Entenda isso aqui. Quem tem chamado visa sempre o espiritual, mas quem tem ganância estará sempre apegado ao sistema. E o sistema que nós falamos aqui é o que nós chamamos do mundo tenebroso. Eu acho de extrema importância um texto que tem em 1 Pedro 5, versículo 2, algo magnífico. Pedro, algumas pessoas dizem que Pedro era indouto. Amado, o termo indouto, nós precisamos entender que ele sabia ler e escrever, porém não com tamanha atitude como Paulo e os demais apóstolos. Mas Pedro escreve cartas para nós de atitude somente guiada pelo Espírito Santo. Paulo escreveu o que Pedro escreveu. É 1 Pedro 5, versículo 2. Quem vai ler para mim? Marcos, compra, meu querido. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Olha, nem por torpe ganância. Olha a palavra usada por Pedro. Se bem que a primeira carta ela foi escrita por Silvano, mas eu acho de extrema importância o ato de Pedro pensar como pastor. Pedro pensa aqui como um pastor. Apacentai, não por torpe ganância. O que tem de pastor hoje apacentando ovelha por causa de dinheiro, o que tem de pastor que foi ungido a presbítero, já abre invejinha para ele, para trazer alguma coisa a mais para casa. Chamado é chamado, meu querido, e chamado ele visa sempre reino espiritual, não reino material. Alguém quer falar alguma coisa? Sim, presbítero, Diácono Edvaldo, sim. Eu queria fazer uma interação de um texto aqui na Bíblia. Eu diria que esse texto fala do nosso mestre, que é Jesus Cristo, que se encontra em Isaías 53, no versículo 4 em diante, que diz assim:
Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, a nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. É só uma interação, porque hoje em dia já não se fala muito em salvação em algumas igrejas. Não estou querendo defender a placa de igreja A ou a placa de igreja B, mas se nós for olhar um contexto, tem muitas igrejas que elas já estão inchadas. Os empresários, muitas pessoas já tomaram conta da igreja. E nós devemos nos preocupar com o quê? Com a salvação, com Jesus Cristo, irmãos. Quantas pessoas que já não preocupam mais se no domingo vai ganhar almas para a igreja? Quantos pastores, quantos obreiros que não fazem mais visitas? Eu trabalho viajando, eu sei que muitos irmãos aqui também trabalham. Eu chego em casa de crentes que tem muito tempo que não sabem o que é um obreiro na casa dele, o que é um pastor. Eu fico olhando, será o que esse pastor, o que esse obreiro vai apresentar no reino do céu? Essa palavra aqui, salvação, em Isaías, fala do nosso Jesus Cristo, levando a cruz ali naquele Calvário, até chegar lá no Gólgota e derramando todo o seu sangue para salvar. E as pessoas, Elias, estão esquecendo disso, estão esquecendo de salvação e lembrando só do material. Eu gostei de você falar sobre isso aí, porque nós estamos diferenciando pastores. Amado, hoje nós precisamos entender, o termo pastor hoje virou brincadeira no mercado. Isso hoje está vergonhoso. Compra ou não paga, não tem um nome longe da sociedade. As pessoas estão olhando para os pastores na atualidade e desconfiando dos pastores. Isso é uma vergonha para nós pastores. Um homem que era para ser tido como um sacerdote na época, onde todos se curvavam dizendo, está vindo a presença de Adonai. Hoje as pessoas correm dele com medo, sabendo que ele vai pedir alguma coisa. Isso infelizmente, nós ficamos tristes com tamanho indecência no meio pastoral. Amor, eu quero falar alguma coisa, você vai falar assim. A pregação que Paulo pregava aqui para o povo e para as ovelhas, nós temos que começar a entender que pregava por amor a Cristo. Talvez, será que em sua igreja você está pregando a palavra de Deus por amor a Cristo ou por amor pela área financeira? Nós temos que começar a entender que o alvo da pregação, o alvo da palavra é Jesus Cristo. Se nós começarmos a desviar da palavra, nós estamos completamente errados. Por quê? Quando o irmão chega na casa do Senhor, ele chega talvez de uma forma assim conturbada, ele chega assim querendo receber uma palavra. Mas quando eu começo a levar uma palavra que favorece somente a minha pessoa, eu estou matando a ovelha do Senhor. Agora, quando eu levo uma palavra e sabendo que o alvo é Jesus, aquela palavra ela vai penetrar no coração da sua ovelha e ele vai sair dali alegre. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é eficaz. A palavra de Deus ela nos fortalece, ela nos levanta. Então, pastores e líderes que estão aí à frente da obra do Senhor, talvez então tem um conselho que prega a palavra, a sã doutrina de Deus. Não prega nada que favoreça você, prega a palavra de Deus que para ser alimento para as ovelhas de Cristo. Eu vou continuar aqui no tópico de número 3, com o diácono Lei, não busca a glória de homens. Esse tópico é muito interessante, vou continuar aqui, fica à vontade, meu querido. Não buscam a glória de homens, e não buscamos glória dos homens. 1 Tessalonicenses 2:6. Quando Paulo estava com os Tessalonicenses, ele afirmou que não buscou o elogio deles. Infelizmente, muitos buscam glória para si. Estes são movidos a elogios e bajulações. Isso é um perigo para o ministério pastoral e para qualquer servo ou serva de Deus. Tem pregadores e mestres que não aceitam convites para falar para um pequeno auditório.
só se sentem bem se estiverem diante de grandes plateias, pois querem ser vistos pelos homens e não abençoar as pessoas. O obreiro aprovado pelo Senhor busca apontar tão somente o Senhor e não ele mesmo. Eu acho de extrema importância que eu frisei isso aqui nesse tópico. Eu estava orando, pedindo a Deus discernimento. O conselho de Paulo, ele é válido a todo o ministério. A todo o ministério. Por que, Elias? Pois Paulo, apesar de ter títulos, ter estudo, reconhecimento acadêmico, ele não queria ser reconhecido por isso, mas ele queria ser reconhecido pelo amor ao Evangelho. Querido, entenda isso aqui. As bajulações, elas são méritos fictícios. Coloque as pessoas a entender de quê? De um mundo perverso que abandonou a simplicidade de Yeshua. Quem bajula demais, quem tem muita bajulação, quem precisa ser elogiado, é porque não entendeu o ministério de Jesus, não entendeu o ministério de Adonai. Essa bajulação, ela é fictícia, ela é deste mundo, ela não vai perdurar. Isso nós precisamos entender. Existe algo maravilhoso em Jeremias 9, 23 e 24, que fala muito bem o que eu estou falando aqui. Eu gosto de falar embasado na Bíblia, para que nós possamos ter uma noção do que nós estamos falando. Quantos pastores não pregam para pequenos auditórios, mas só pregam para grandes igrejas e cobram um cachê altíssimo? Querido, eu já canso de falar. Quem sustenta logo é a igreja. Quem sustenta pastor mercenário somos nós que pagamos para ele vir. Eu sou culpado, você é culpado. Quando eu concordo em pagar milhões para um pastor pregar uma palavrinha, é eu que estou sustentando o ministério logo. Então entenda, Paulo exorta Timóteo a não ser desse jeito. Não ter por ganância, não ter por top ganância. Alguém achou para mim? Jeremias 9, versículo 23 e 24, capítulo 9, 23 e 24. Sim, prefeito Marcos. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Glorie-se nisso, em conhecer, em saber que eu sou o Senhor. Querido, não é seu não. Tem gente que acha que é dele, a unção que ele tem. Deus usa para fazer um milagre, começa a cobrar. Deus usa para dar um estudo, começa a cobrar. Deus usa para dar uma exaltação, uma pregação, começa a cobrar. Meu querido, bota isso na sua sala, coloca-se em pratos limpos, como dizia minha vovozinha, que combinado não sai caro. Quando você ensina o seu aluno que tudo que ele tem vem de Adonai, ele vai entender. Você está criando um servo de Deus, não um lobo. Se ele se desviar, ele vai lidar com Adonai. Ai daquele, dura coisa cair na mão de Deus vivo. Nós temos pastores hoje no ministério achando que ele é a última bolacha do pacote. Isso está muito perigoso. Você quer falar alguma coisa? Presbítero Marcos, contar, meu querido. É interessante que o grande diferencial, podemos dizer, do ministério de Paulo e para os nossos dias atuais, é que Paulo, ele respirava o Evangelho de Jesus Cristo. E nós, infelizmente, muitos hoje em dia, eles não estão respirando esse Evangelho. Eles estão vivendo de forma dissoluta. Não, talvez não tenha outra profissão, não tenha outra coisa para fazer. Eu vou ser pastor, eu vou abrir a igreja para mim. O Evangelho não é isso aí. O Evangelho não é simplesmente você abrir a igreja e pensar que você vai viver daquilo ali. O Evangelho é ganhar almas para Deus. O Evangelho é fazer a diferença no reino dos céus. Hoje nós ganhamos mais pessoas pelo nosso testemunho, às vezes, não pelo que você fala. O nosso testemunho, você comprar e pagar, você ter o seu nome limpo na praça, você dar bom testemunho lá fora, ter uma família estruturada. Hoje nós ganhamos mais pessoas dessa forma. Infelizmente, o Evangelho está sendo tão bombardeado nos nossos dias atuais, pessoas que pensam que eles precisam bajular o seu líder, o seu pastor, para ele crescer. Será que Deus parou de levantar homens e mulheres nos nossos dias? Quem levanta é Deus, meu amigo. Quem levanta é Deus, meu amado. Você não precisa bajular ninguém para você crescer no ministério, não. E pastores que, infelizmente, aceitam esse tipo de situação,
Você está impedindo que o seu obreiro cresça. Você está impedindo que ele cresça com seus próprios pés. O evangelho é muito mais do que isso. Há um ditado muito interessante que eu vi outro dia na internet: quem puxa saco também puxa o tapete. Anota isso aí, meu querido. Quem faz essas coisas aí, quem gosta dessa bajulação, gostei, muito bom. Eu vou continuar aqui no tópico de número 2, que diz 2 tipos de vaso com o presbítero irmão Antônio. Prossiga, meu amado. Vasos de honra. Paulo estava preocupado com a situação confusa que prevalecia na igreja de Éfeso. Ele então usa a analogia dos vasos para mostrar que na igreja existem pessoas sinceras e obedientes ao ensino de Cristo. Vaso de honra. Esses adornam a casa de Deus com sua santidade e pureza. Deus deseja usar este tipo de vaso limpo e sem contaminação. Tem você sido um vaso de honra na casa do Senhor? O crente deve ter uma vida irrepreensível. Isso só é possível na vida do crente através do poder redentor, libertador e purificador do sangue de Jesus Cristo mediante a fé. Eu gosto desse termo, dessa analogia paulina. O termo vaso de honra nos mostra que o termo vaso, tem como o dever de adornar o ambiente. É nesse termo que Paulo está usando. Logo, quem é um vaso de honra adorna a noiva de Yeshua. Quem é a noiva de Yeshua? A igreja. Quem é vaso de honra, como diz o presbítero Antônio, como diz o presbítero Marcos, pelo seu jeito, pelo seu testemunho, pelo seu viver, ele adorna a noiva de Jesus. Eu acho de extrema importância que o vaso também era usado para o trabalho do Antigo Testamento, nos mostrando que nós precisamos ser utensílios da casa de Deus. Olha que interessante, no meio de um livro cheio de regras dadas aos judeus há 3.500 anos atrás, que nós chamamos de Torá, encontramos essa afirmação importantíssima onde? Em Levíticos 11:44. Há um texto maravilhoso. Enquanto eles procuram aqui, nós vamos ver isso aqui. E depois, há 1.500 anos mais tarde, Pedro repetiu a mesma instrução na carta aos cristãos dispersos na Ásia. Alguém achou que em Levíticos 11:44? Pode ler, presbítero Marcos, com vontade. Porque eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Olha que interessante. Aí é uma afirmação, então 3.500 anos antes nós vamos ter Levíticos falando sobre isso. 1.500 anos depois, Pedro repete a palavra aos dispersos da Ásia. Em 1 Pedro 1, o versículo 14, diz assim, como os filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente dos vossos ignorância. 15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmo em todo o vosso procedimento. 16, ele diz, olha que interessante, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Há uma confirmação de Pedro. Aí mais tarde, lá em 2 Timóteo 2, o versículo de número 21, Paulo vai trazer a mesma ênfase, com o mesmo dizer, confirmando o que nós temos em Levítico e confirmando o que nós temos em 1 Pedro 1, 14, 16. Paulo vai dizer a mesma coisa. 2 Timóteo 2, 21, quem achou? Pode ler para mim. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Há uma posição para ser um vaso de honra. Há uma atitude para ser um vaso de honra. Primeiro, eu preciso ser santo. Eu preciso buscar as coisas de Deus. Isso é um vaso de honra. Nos últimos dias, nós precisamos entender que Adonai quer usar. Ele precisa usar um homem. E quem está à posição de um vaso de honra será usado. Eu acho que você vai falar alguma coisa, né, meu querido? Fica à vontade. Estou com a língua coçando aqui. Sim. Olha, nos dias atuais, nós vemos que Deus tem levantado pessoas assim, Deus tem levantado obreiros capacitados,
Mas eu queria ressaltar aqui, Elias, algo que tem acontecido nos dias de hoje, que nós não podemos deixar passar aqui nessa lição, que quando Deus levanta, Ele levanta a pessoa não é só em um período, não é só num tempo, depois a pessoa deixa de ser usada. O que acontece é que Deus levanta pessoas com boas intenções, pessoas muito afim a fazer a obra do Senhor, pessoas com muita vontade de fazer a obra do Senhor, e a pessoa, quando ele entra naquela obra de fazer com vontade, naquele primeiro amor, ele faz, ele visita, ele busca ir nas casas das viúvas, das pessoas que estão necessitadas, mas eu vejo que tem obreiros que chega uma certa época na vida dele, que ele vê que a igreja dele já tem uma equipe de louvor, que a igreja dele já tem obreiros, diáconos, e tem pessoas que não mais fazem isso mais, porque ele vê que a igreja dele já está estruturada, e ele acha que ele é o tal, que ele está podendo, que ele não precisa mais fazer a obra do Senhor. E, meu amado, eu acho que a obra de Deus não é feita assim. Eu acho assim que Deus te levantou para que você termine a obra dele até no fim da sua vida, até na hora que ele falar assim, que você deva parar. Então eu vejo que tem muitas igrejas que Deus levantou, que a obra é do Senhor, que a obra não é sua, mas Deus te escolheu para fazer a obra dele. E se Deus te escolheu, faça com amor, faça com carinho, porque Deus não te escolheu só por um período de tempo, Deus te escolheu até que você termine, até que Ele chame a Ele. Amém? Muito bom, muito obrigado. Eu vou continuar aqui. Alguém fala mais alguma coisa? Sim, presbítero Marcos, à vontade, meu querido. Interessante que nós, a gente falando aqui, debatendo sobre vasos de honra, santidade não é simplesmente alguns aspectos da nossa vida. Uma vida de santidade é uma vida inteira voltada para Jesus Cristo. É uma vida de você, às vezes, e muitas vezes, abdicar de coisas que você gostaria de fazer, de coisas que você tem vontade de fazer, mas é como Paulo diz: se for para fazer o meu irmão pecar, que eu não faça. Se comer carne de porco faz o meu irmão pecar, que eu não coma. Então, nós temos que entender que a nossa vida, e principalmente falando de obreiros, ela é um reflexo para a igreja inteira, para muitas pessoas. Quando fazemos algo que não agrada a Deus, isso não reflete só na nossa vida, isso reflete na nave da igreja inteira. Nós estamos falando aqui de situações que são muito abrangentes, que são muito grandes na esfera espiritual. Para nós termos uma igreja sadia, uma igreja purificada, nós precisamos buscar essa experiência com Deus. Tem pessoas que ela está na igreja há 20, 30 anos e nunca teve uma experiência com Deus. Nunca buscou, nunca teve. Como que você quer se santificar? Como que você quer sentir a presença de Deus? Como que você quer ver o mover de Deus na sua vida, no seu meio, se você próprio não tem uma experiência com Deus? Eu costumo dizer que alguém que tem uma experiência real, uma experiência verdadeira com Deus, ele não abandona Jesus nunca mais. Eu acho interessante isso, que Eclesiastes 7, versículo 8, diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio. Tem pessoas que, como diz o diácono de Wander, começou num pique tremendo, se evangelizando, visitando, orando e jejuando, depois vai definhando. Querido, guarde esse versículo, Eclesiastes 7, 8. Melhor é o fim do que o início das coisas. Guarda o que tens. Eu estava analisando um texto se não me fala, Reis, alguma coisa assim, quando Davi fica velho, que eles trazem uma mulher, uma jovem, para tratar de Davi. Eu aprendi com aquele texto porque eu olhei e a Bíblia diz que Davi, se não me fala a memória, acho que é Reis, eu não me lembro bem, acho que é 1 Reis. Eu estava estudando isso lá em casa, e sim, 1 Reis 1, versículo de número 4, diz que a jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e servia, porém, ao rei. Mas, porém, Davi não a possuiu. Davi aprendeu com o problema de Batseba. O melhor foi o fim da vida de Davi. Davi teve uma moça virgem do lado dele, mas ele não possuiu. Qual era o critério que ela tinha com o rei? Ela precisava dormir com o rei para aquecer o rei.
Você imaginou um homem dormir com a mulher e não possuir? Eu aprendi com esse texto, diz quanto Davi aprendeu com Deus, de que a queda que ele teve com Batseba agora surte efeito na velhice. Então nós precisamos aprender com essas coisas. Eu vou continuar aqui, alguém quer falar mais alguma coisa? Sim? Presbítero Antônio, fica à vontade, meu querido. Já vemos aqui vaso de honra. Irmãos, honra é uma coisa muito especial como deve ter. Por quê? Quando Deus escolhe, quando ele tem um chamado, o pastor, o líder tem um chamado diretamente com Deus, ele é um vaso de honra. Por quê? A igreja olha para ele diferente. Porque ele começa a aplicar as coisas certas dentro da casa de Deus, e a igreja tem um olhar diferenciado para ele. Por quê? Ali, quando ele está ali, ou ele está em qualquer lugar, aí eles vão falar assim, ali está um homem de Deus. Por quê? Esse homem de Deus, ele tem honra. Agora, é ele mesmo por si próprio? Não. É o próprio Deus que dá essa honra ao homem. Mas muitos, talvez, eles estão sem entender como ter honra. Talvez ter honra é eu ser alguém e me aplicar que eu posso qualquer coisa. E tudo está na minha mão, eu tenho poder. Irmãos, amigos, Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória somente é dada somente a ele. Agora, ele, pela sua misericórdia, ele quer te honrar aqui nessa terra, pregando e falando a verdade da sua palavra. Eu vou continuar aqui no tópico de número 2, que fala vaso de desonra. Nós falamos sobre vaso de honra, vamos falar um pouquinho sobre vaso de desonra com o presbítero Marcos. Pode prosseguir, meu querido. Paulo estava se referindo aos falsos mestres, Himeneu e Fileto. Himeneu também foi mencionado em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20. Podemos igualmente afirmar que são os crentes infiéis, que causam problemas e escândalos na casa do Senhor. Os vasos de honra são o trigo e os vasos de desonra são o joio. A que se referiu Jesus. Nesse texto, eu acho interessante, eu anotei aqui, que muitos cristãos, por não estudarem a palavra, como disse o presbítero irmão Antônio aqui, por não estudar a palavra de Adonai, a palavra de Deus, estão sendo vasos de desonra. Questiona tudo, mas não tem nenhum conhecimento bíblico. Logo, nós temos Himeneus, nós temos Filetos e temos Alexandres em todo o contexto atual da igreja, nos mostrando que precisamos e devemos estar sempre preparados em todos os tempos. Querido, coloca uma coisa na sua cabeça, você como professor, você vai enfrentar Himeneus, você vai enfrentar Alexandre, você vai enfrentar Fileto. Por quê? Porque nós temos essas pessoas dentro da igreja que não têm compromisso com a palavra de Adonai, não estudam, não jejuam, não buscam, e tudo que você faz, quando é um quesito espiritual para a igreja de Adonai, para a igreja de Deus, eles questionam tudo, mas sem conhecimento nenhum. Amado, entenda, isso faz parte do ministério. Você vai ser perseguido, mas também você terá vitória. Basta você crer e orar. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Alguém sofreu perseguição? Alguém sofreu perseguição? Sim, João. Em relação, não à perseguição, mas em relação à questão que nós estamos levantando aqui, do vaso de desonra, eu queria falar em relação aos líderes, porque eu sei que muitos líderes irão assistir, líderes de jovens, pessoas que estão na frente de um trabalho ministerial, que lidam com muitas pessoas que estão tentando deturbar aquele trabalho que está fazendo na sua igreja. Fala o português tradicional, estão querendo puxar o tapete do rapaz, estão querendo tirar ele da frente da liderança, não pode falar a verdade. Então o que acontece, Elias? Eu diria o quê? Eu penso o seguinte: Deus deu autoridade para você, irmãos. Essa autoridade Deus te deu para você. Porque quando Deus levanta, por exemplo, um líder para estar na frente de dos jovens, para que ele possa liderar, para que ele possa instruir esses jovens a ter um relacionamento maior com Deus, aí eu penso o seguinte, Elias: essas pessoas vão lá
com amor, com vontade, que a obra de Deus cresça. Aí sempre tem aqueles que tentam, de certa forma, se rebeliar, sempre tem aqueles, de certa forma, que tentam fazer isso que você acabou de falar, puxar o tapete deles, mas de certa forma Deus deu uma autoridade para você. Então eu penso o seguinte, que a obra é de Deus. O que vocês precisam fazer é orar ao Senhor. Você tem que continuar sendo esse vaso de honra. Não, eu já vi muitas pessoas falando assim, eu não vou continuar mais, eu não vou estar mais na frente do trabalho. Não faça isso não, irmão, a obra é de Deus. Você pode ter certeza que se o coração dele não tiver com o amor de Deus, e estiver cheio de Satanás, você pode ter certeza que uma hora ou outra ele vai cair, porque a obra não é deles, a obra é do Senhor. É interessante, quando nós falamos aqui de vasos de desonra, que a própria parábola de Jesus do trigo e do joio, nós aprendemos que esse joio vai crescer juntamente com o trigo. Verdade. E não somos nós que iremos resolver esse problema, o próprio Jesus na grande ceifa. E nós temos que aprender a lidar com isso, né? Porque se a gente observar, ninguém joga pedra em uma árvore que não dá fruto. Se estão jogando pedra em você, é porque você está dando fruto. Então agradeça a Deus, louve a Deus, até pelas aflições. É quando nós mais precisamos agradecer e louvar a Deus, é quando nós sofremos essas perseguições. É porque nós estamos dando fruto na obra de Deus. Nós estamos crescendo na obra de Deus. E como nós vamos preparar? Conhecendo a palavra de Deus. Mais uma vez, voltamos a dizer que a própria palavra diz que Jesus, Deus falando, o meu povo perece por falta de conhecimento. Se nós não estamos preparados, como que nós vamos combater essas heresias? Como que nós vamos combater esses falsos ensinos? Nós devemos nos preparar cada dia mais, prosseguir em conhecer a palavra de Deus. Eu gosto desses toques que a gente passa a viver algumas fases da vida. Enquanto nós estamos falando aqui, a gente vai lembrando alguns fatos, o quanto a gente é perseguido, o quanto nós fomos perseguidos e ainda é perseguido. E isso nos mostra que nós temos frutos. E é por isso que nós somos perseguidos. Deus vai falando com a gente aqui e vai usando a gente para falar com as outras pessoas, e nós vamos sentir a necessidade de falar assim, eu preciso continuar o meu trabalho, eu preciso continuar a minha escola, eu preciso continuar a EBP, eu preciso continuar a escola dominical, eu preciso continuar o ministério, eu preciso continuar o pastorado. Querido, não pare, como diz o diácono, não pare, prossiga no alvo. Amém? Eu vou continuar aqui no tópico número 3, que fala rejeitando as dissensões e questões loucas, com o diácono Edivandro. Rejeitando questões loucas. O que eram as questões loucas? Eram as questões levantadas pelos falsos mestres, que traziam confusões e não edificam ninguém. 1 Timóteo capítulo 3, capítulo 1, versículo 3, 6 e 7. O obreiro deve rejeitar questionamentos que não edificam. 2 Timóteo 2, versículo 23. Atualmente muitos estão levantando indagações que em nada vai edificar a fé dos irmãos. Outros ainda estão cometendo o terrível pecado de adicionar, subtrair e modificar partes das Escrituras. A palavra de Deus é completa, infalível e não precisa de quaisquer acréscimo ou revisões em seu conteúdo e mensagem. Há em nossos dias diversas novas teologias que precisam ser combatidas pela liderança, pois agridem diretamente a mensagem bíblica. Nesse tópico de número 3, eu queria destacar um texto de 1 Coríntios 1,18, que na Bíblia aberta, irmão Toninho? Fica à vontade, meu querido. Lê para mim, por favor. 1 Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz é deveras loucuras para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Eu acho de extrema importância, professor, você falar sobre isso. A loucura da cruz nada tem a ver com a loucura e contendas humanas. Entenda isso. A própria Bíblia fala sobre isso. Por quê? Pois a loucura da cruz nos mostra o martírio do Calvário. Trazendo o quê? União. O martírio do Calvário vai nos trazer o quê? União em Cristo Jesus. Já a loucura humana traz consigo facções, divisões, heresias que permanecem na igreja pro resto da vida. É muito complicado você tirar isso quando isso acontece. Então entenda, a
há duas teologias que precisam ser erradicadas no nosso meio. Quais são as teologias, professor Elias? Primeiro, teologia da prosperidade, vou falar aqui rasgadamente para que todo mundo entenda. E a segunda, teologia da libertação. Que nós nunca vimos tanta palhaçada no meio evangélico como agora. Primeiro, há uma barganha com Cristo, onde eu preciso ganhar para que eu doe. E segundo, eu vi essa semana, me mandaram um link, eu até compartilhei esse link no meu canal, no meu Facebook, eles julgando os demônios. O pastor com o apóstolo, com o martelo, julgando, querido. Julgamento era no céu. Expulsar agora foi para os fracos, agora o negócio agora é julgar. Estão julgando o demônio. Querido, onde está a sabedoria? Onde está a sabedoria da noiva de Cristo? Onde está a sabedoria dos líderes? Vai lamber sabão, meu querido. Pelo amor de Jesus Cristo, eu nunca vi tanta besteira nesse século. E a igreja enche, a igreja lota. O povo vendo julgamento de Satanás. Quem vai fazer o julgamento de Satanás é o próprio Adonai, porque da Apocalipse fala sobre isso. Não é pastor nenhum, não. Isso é uma falta de vergonha, um decoro da igreja. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Eu fico até nervoso quando eu falo sobre esse assunto. Beleza, eu diria o seguinte, que tem muitos pastores aí do campo, tem muitos pastores que estão em igrejas muito pequenas, aí ele acha assim, eu estou com pouco rebanho, eu vou fazer alguma coisa diferente, alguma coisa para atrair a igreja. Meu irmão, se há alguma coisa que você fizer e não for aquilo que está na Bíblia, infelizmente, eu diria que você está desviando do pensamento de Cristo. Porque o pensamento de Cristo, irmão, é a palavra do Senhor, irmãos. Porque não adianta você querer inventar, não adianta você querer substituir, igual a palavra do Senhor falou aqui, subtrair, modificar, para atrair pessoas para a sua igreja. Se você é uma pessoa que está afinco na palavra do Senhor, que busca para si as pregações do Senhor Jesus, como a palavra do Senhor falou aqui, nesse 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, que era loucura, continua sendo louco, irmão. Não precisa você querer ser outra pessoa, querer ser diferente, um diferente que não é aquilo que Cristo demonstrou na palavra do Senhor, não. Você tem que ser diferente, é diferente para o mundo, para que as pessoas olhem a santidade de Cristo em você, que as pessoas olhem que você realmente é um servo do Senhor. Não precisa você trazer heresias, coisinhas para dentro da igreja, para atrair pessoas para dentro da igreja, porque hoje em dia é sertanejo universitário dentro da igreja, é forró dentro da igreja, é axé dentro da igreja. Onde é que está na Bíblia isso, irmãos? Jesus não falou nada disso, não. Jesus falou que nós devemos pegar a palavra dele. E outra coisa, nós não devemos preocupar se a palavra realmente vai fazer efeito, não, porque o próprio Espírito Santo toma conta disso. Amém? Eu vou lembrando disso aqui. Eu estava vendo um colega meu, pastor, montou uma tenda da libertação na igreja dele. Eu vou ligar para ele amanhã. Vou ligar para ele amanhã. Eu vou falar, rapaz, nós somos tão inteligentes, usando esses métodos para ganhar dinheiro. Você não precisa disso, não. Gente, pelo amor de Jesus Cristo, ajuda a EBP Enfoca a divulgar essas coisas. Olha, não dá para entender isso, não. Não dá para entender. Nós precisamos entender que a noiva precisa ser sarada. Essas besterol de tenda de cura, a vale do sal, travesseiro dos sonhos, meia, ajeita, tijolo. Meu querido, vai lamber sabão, vai pregar evangelho genuíno na palavra, vai estudar a Bíblia. A pessoa que tem preguiça de estudar a Bíblia não quer estudar a Bíblia, fica pregando heresia para a igreja. Deus vai ter com essas pessoas nos últimos tempos. E eu quero estar no lado do Senhor na hora desse julgamento. Ele fala assim, não, esse aí foi o que mais pregou o travesseiro do sonho na terra. E ele ensina a palavra. Eu vou continuar aqui no tópico de número 2, que diz, não entrando em contenda com o professor e presbítero Antônio. Fica à vontade, meu querido. Amém. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Paulo exorta Timóteo a fim de que ele não contendesse com os falsos mestres, pois brigas e discussões são obra da carne, envergonham a igreja do Senhor. Uma pessoa espiritualmente cega não pode ser convencida de seus erros pela força. Pregamos, ensinamos, mas só o Espírito Santo pode convencer dos seus erros. Eu acho de extrema importância
Você colocar isso em sala, professor. Eu já vi diversos jovens que falam assim, eu tenho aversão a fulano. Querido, ele não sabe nem o que é aversão. Então anote o termo aversão, o significado. Vem do latim, explica para a sua sala para que eles entendam isso aqui. Vem do latim aversio, de aversos, literalmente virado para o outro lado. De ad, mais versus, de advertere, virar. Quando a gente sente algo assim por outra pessoa, por uma pessoa, a pessoa prefere se voltar para o outro lado e não enxergar mais a pessoa. Querido, vou traduzir para você. Isso é Satanás entrando na pessoa para fazer essas coisas. Eu vejo muitos jovens falando assim, eu tenho aversão a fulano. Outra coisa muito usada na igreja, que nós obreiros, principalmente nós obreiros, assim, meu santo não bateu com fulano. Eu tive antipatia de fulano. Você não tem santo não, querido. Santo aqui é Espírito Santo. Entenda essa coisa, meu querido. Esse negócio de santo é lá na macumba. Então vamos entender esse termo antipatia, que do original significa antipatia, do latim, e do grego antipatéria, de antipates, aquele que sente de maneira contrária à nossa. É aquele que é oposto em sentimento. Você não tem que ter sentimento oposto com ninguém não. João 3,34 diz, e conhecereis que sois meus discípulos, quando amardes uns aos outros. Repete de novo o termo amar, e nisto conhecerão que sois meus discípulos, quando amardes uns aos outros, 2 vezes. Negócio de sentimento oposto. Olha que interessante. A palavra formada por anti, que é contra, e oposto mais patos, que é sentimento. Essa exortação de Paulo a Timóteo nos mostra o quanto Paulo estava o quê? Sarado. Curado por quem? Pelo Ruach HaKodesh, curado pelo Espírito Santo. Essas pessoas que têm aversão e têm antipatia precisam ser curadas, meu querido. Quem sente essas coisas aí não tem o Espírito Santo, não. Paulo estava preso, Paulo estava indo morrer, eu acho de extrema importância isso. Paulo sabia que ele iria morrer, e nenhum desses tempos que nós temos as cartas de Paulo efetuou ofensas ao governo. Paulo xingou a ninguém e tampouco Paulo criticou a igreja que tinha esquecido ele na prisão. Obreiro hoje, uma choradeira que ninguém foi visitar ele porque ficou doente. Querido, é você que tem que visitar. Paulo está falando, Timóteo, em todo tempo, Timóteo, cuide de ti e cuide da sã doutrina. Querido, não faça nada esperando algo em troca, não. Você é pastor, você é professor, esquecendo do meu aniversário. Meu amado, quantas vezes não lembro nem do dia... Oh, meu Deus do céu. Amado, aniversário, você ninguém tem que lembrar mesmo, não. É você que tem que lembrar. Sua esposa dá um beijo e deve falar muito obrigado, você me aturou mais um ano. Então entenda essa coisa. Para com essas ficções, essas besteirinhas. Deus te chamou para ser soldado. E soldado não fica militando, brincando com essas coisas, não. Tenha fé, meu querido. Tenha jargão. Tenha ênfase no Evangelho. Calço a sandália da Boa Nova. Não fique esperando nada em troca de ninguém, não. Ok, meu querido? Eu vou continuar aqui. Mas vamos falar alguma coisa sobre isso? Agora, depois que eu dou a patada aqui, vocês todo mundo quer falar, né? Quero falar. Sim, fica à vontade. Queridos alunos, professores, obreiros que estão nos ouvindo, aqui fala da lição aqui em relação a brigas e discussões. Eu diria que um obreiro capacitado do Senhor, que tem autoridade do Senhor na vida dele, ele não entra com brigas e discussões com os membros da igreja não, porque infelizmente tem muitos pastores, pessoas que são designadas à obra do Senhor, que vêm dentro da igreja brigando com os membros. Por quê? Porque não tem autoridade de Deus para falar o que você está falando, irmãos. A nossa igreja, todos nós sabemos que nós fazemos esse trabalho da IBP em Foco, nós somos aqui da Assembleia de Deus, de Teófilo Otoni. Nós vemos que muitas pessoas vieram de outras igrejas e muitas pessoas da mesma igreja, aí as pessoas vêm falando aqui porque brigou com o pastor. Aí peraí, são as pessoas que estão vindo que estão erradas ou são o pastor? Agora, Elias, eu queria deixar um texto aqui magnífico de João Batista, que ele chega assim e fala assim, está em Mateus capítulo 3, no versículo 7. E vendo eles muitos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem era João Batista? João Batista era aquele que intercedia que Jesus Cristo iria ser o Filho do Senhor, o Filho de Deus. E ele pregava com autoridade, sem medo de morrer.
e depois João Batista morreu decapitado. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão perdendo a autoridade do Senhor, falando coisas vãs, coisas que não é de Deus, coisas que são da carne, como o próprio Elias falou, levantando pessoas dentro da igreja para fazer discussões, divisões, e estão esquecendo da autoridade que Deus colocou na vida dele. E eu creio o seguinte: se Deus realmente te chamou para fazer a obra do Senhor, faça com autoridade, mas com autoridade divina, não com autoridade carnal. Amém? Muito bem, quer falar alguma coisa, irmãos? Sim, irmão Antônio, fica à vontade. Irmãos, eu acho tão interessante essas cartas paulinas, a autoridade que Paulo tinha. Paulo, ele estava ali preso, vamos se colocar que um de nós estivesse ali no lugar de Paulo. Se fosse a minha pessoa, a primeira coisa que eu estava preocupado era de sair de lá. Segunda coisa, sair enquanto a minha família. Paulo fez totalmente diferente. Ele esperou o tempo dele. Ele, mesmo nas quarentonas, chicotes, ali, ele estava ali preocupado, não com a vida dele, ele estava preocupado com o seu pastor jovem Timóteo e com sua igreja. A vida dele não tinha tanta importância. Por quê? Porque ele sabia que o espírito dele é de Deus. Ele sabia que se ele morresse ali, ele sabia para onde ele iria. Talvez hoje nós estamos achando que nós estamos sofrendo e começa a pegar os problemas, joga da igreja e tentando que os irmãos vão sentir aquela piedade dele. Irmão, não estão sofrendo não. Nós estamos num mundo tranquilo. Nós temos liberdade de pregar a palavra de Deus. Nós temos aquela liberdade de sair folhetando onde nós quisermos, ninguém proíbe. Com Paulo foi diferente. E Paulo, ele estava ali sabendo que por mais que ele iria morrer, mas ele sabia que ele ia deixar uma igreja sã, uma igreja curada, uma igreja que não tinha problema nem contaminação nenhuma com o mundo. Bem, a presbítero Marco, pode falar, você que quer falar alguma coisa. Interessante é que um diferencial que nós, ao lermos a Bíblia, entendemos que hoje nós estamos muito distantes desse evangelho primitivo. Um dos maiores problemas, das maiores questões é essa falta de amor, na qual você já falou, você já citou, que nós vemos pessoas dentro da igreja dizendo que eu preciso conviver com você, mas eu não preciso gostar de você. Verdade, isso acontece isso muito. Isso é um dos maiores males, uma das maiores epidemias que nós estamos enfrentando no meio da igreja atual, no meio da igreja nos dias de hoje. Porque nós vemos o salmista dizendo quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Quando a igreja está unida, quando a igreja está abraçada, o inimigo não consegue entrar no meio da igreja. Mas quando nós vemos essas picuinhas, esse disse-me-disse, essa falta de amor, essa falta de união, o inimigo já está no meio da igreja há muito tempo. E um grande problema que nós vemos, isso falando de liderança, falando da igreja toda em si, chega alguém conhecido, alguém famoso, nós vamos lá no carro buscar ele e trazemos para os nossos cultos, trazemos para dentro da igreja. Agora entra um irmão que não é conhecido, que não é famoso, às vezes ele entra, participa do culto, termina o culto, vai para sua casa, ninguém às vezes não dá nem a paz do Senhor para esse irmão. Isso é amor? Isso é o verdadeiro evangelho que Jesus requer de cada um de nós? Será que nós estamos vivendo a essência do evangelho verdadeiramente? Você foi profundo agora, muito profundo. Foi profundo. É verdade, isso está acontecendo no nosso meio. Amado, eu vou fazer a conclusão aqui, que diz, na administração das igrejas, por vezes, surgem conflitos de ordem espiritual e doutrinária.
Por isso, os líderes precisam de preparo bíblico e teológico. Precisam de preparo bíblico e teológico. Como obreiros aprovados, devem conduzir o rebanho do Senhor. Seja você vaso de honra na casa de Deus. Eu me despeço dos senhores, deixando um texto fantástico, Filipenses 1, o versículo 20 e 21, que diz: segundo a minha ardente, Paulo dizendo aos Filipos, dizendo: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada seja envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Minhas considerações finais, as considerações finais dos meus queridos convidados, presbítero Marcos, Diácono Edvander e presbítero Antônio. Fica à vontade, presbítero Marcos. Mais uma vez quero agradecer ao pastor Elias por essa oportunidade, agradecer a Deus por estar aqui nessa noite, aos meus irmãos em Cristo Jesus aqui na bancada, onde aprendemos mais um pouco sobre a palavra do Senhor, e pedir a Deus que abençoe a cada um de vocês que tiram um pouco do seu tempo para estar conosco, né? Mesmo que não presentes, mas nos ouvindo, nos vendo pelas redes sociais, pelo canal no qual nós temos aí. Que Deus possa abençoar ricamente você, sua família e toda a sua casa, em nome de Jesus. Diácono Edvander. Para mim, mais uma vez, é um prazer, né? Sabemos que é real a presença do Senhor aqui em nosso meio. Tudo aquilo que foi dito não foi do nosso coração, daquilo que aprendemos, mas sim do Espírito Santo de Deus. Que cada palavra, que cada aquilo que foi falado aqui, que você possa pegar e realmente levar para a sua sala de aula, para saber que o Senhor Deus vai te abençoar. E que você possa orar por cada um de nós, que Deus possa abençoar a sua vida. Amém. Presbítero Antônio. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por tudo e também pelo convite pelo pastor Elias, pela primeira vez. Eu me alegrei muito de estar aqui. E, irmãos, professoras, estude essa lição. Leve uma palavra para a sua igreja. Leve uma palavra avivada. Estude a revista para que você possa aplicar e que assim que você aplicar essa palavra, que seus alunos saiam de lá cheios da unção do Espírito Santo. A todos os meus queridos professores e professoras do Brasil e fora do Brasil, grande abraço e Shalom.